No vídeo de hoje vocês vão ver clones de drones da DJI pipocando por aí, vão descobrir por que esse microdrone movido a energia solar é impossível, que as entregas de drone já são realidade no Brasil e vocês nem perceberam, vão conhecer a nova cruza de robô com capiroto da Boston Dynamics e também conhecer as novas impressoras 3D da Creality para quem quer imprimir em cores. Ficou curioso? Então te sentem no sofá, pega uma pipoca porque tá começando mais um vídeo aqui no canal Drone Mood Brasil. Que a DJI tem sido perseguida pelo governo norte-americano há anos, isso não é novidade. A gente já falou bastante sobre todas as etapas desse processo aqui no canal, e claro que não poder fornecer equipamentos para o governo de uma das maiores potências mundiais é algo que deve doer nas contas deles. Os motivos por trás disso vão desde o simples protecionismo de mercado norte-americano, que ainda não foi capaz de oferecer alternativas de drones made in USA para o governo, fato que aliás já foi diversas vezes noticiado na forma de protesto por parte dos diversos órgãos do país, indo até acusações de infrações de direitos humanos por parte da DJI e também de que os drones da empresa estariam fornecendo informações ao governo chinês. É plausível, né? Seja lá qual for a narrativa correta, não importa para nós aqui. O que importa é que talvez esse seja o motivo por trás do recente surgimento de modelos de drones que parecem drones DJI, voam, cheiram como drones da DJI, mas não são DJI. O primeiro deles se chama Raptor e não creio que haja melhor forma de descrever ele como um Mavic 3 verde. Ele é comercializado por uma empresa sediada no Texas chamada Anzu Robotics, e se vocês estão confusos, confesso que eu também fiquei. A gente viveu para ver os Estados Unidos clonando produtos chineses e não o contrário? Bom, é quase isso. A Anzu de fato é uma empresa norte-americana e seu surgimento tem tudo a ver com as limitações impostas pelo governo norte-americano à DJI. Através de um acordo de licenciamento estratégico firmado com a DJI, ela tem a permissão de utilizar toda a tecnologia de hardware dos modelos Mavic 3 Enterprise, mas utilizando software desenvolvido por eles, em parceria com a Aloft Technologies, conhecida por atuar bastante próxima à FAA, de modo que isso aí seria quase o suficiente para atender os critérios de segurança exigidos lá pelo governo norte-americano. E eu digo quase o suficiente porque, para finalizar o kit chapéu de alumínio, quase todos os componentes, além da montagem final dos drones Raptor, são feitos na Malásia e não na China. Só que o Azure Raptor é só o primeiro dessa lista. No segundo caso, a falta de interesse em ao menos tentar parecer diferente começa logo no nome. Ele se chama Specta Air e é vendido por uma empresa chamada Cogito. Segundo o site dele, se trata de uma empresa com sede em Hong Kong e segundo o canal Half Drone, que foi um dos poucos a receberem uma unidade para review, a Cogito alega não ter relação alguma com a DJI. Acredito. E basta olhar para o drone para sacar que tem coisa estranha aí, já que se trata de uma cópia exata do Air 3 levado às últimas consequências. Todas as especificações são iguais, o desempenho é o mesmo, tempo de voo, alcance, câmera, baterias, enfim, tudo é exatamente igual. Até mesmo por dentro, após fazer a desmontagem, foi possível observar que eles são idênticos. As únicas diferenças que existem ficam por conta de diferenças de firmware, do DJI Fly, que também é igual, mas foi rebatizado para Spectra Air, e de serem montados também na Malásia e não na China. E para fechar com chave de ouro, ainda segundo o site da Cogito, eles estão trabalhando na clonagem, no desenvolvimento de um outro modelo, batizado de Specta Mini, que aí eu vou deixar para vocês avaliarem se lembra algum outro modelo de drones que vocês já tenham visto por aí. Fora isso, nem quem recebeu o drone para review obteve maiores explicações. É um mistério a ser revelado. Qual é a principal dificuldade ao criar um drone movido a energia solar? Peso? A eficiência, o armazenamento de energia? Bom, todos esses aí com certeza são problemas, mas é importante mencionar que apesar de representarem desafios, existem hoje aeronaves de asa fixa capazes de superar eles e se manter no ar consumindo apenas energia captada por suas células fotovoltaicas. Ou seja, a principal dificuldade em criar um drone multirotor movido a energia solar é a área. Aviões e drones de asa fixa oferecem uma grande área para instalação de painéis solares, enquanto que os multirotores possuem estruturas mais compactas com pouco espaço para captação de luz solar. E como se isso não bastasse, ao contrário de aviões que possuem um motor e geram sustentação através do deslocamento horizontal, os drones dependem exclusivamente da sustentação gerada pelas suas hélices. Além disso, em geral, são
4 motores e não um. Só que apesar de difícil, isso não é impossível. Em 2018, por exemplo, alunos da National University de Singapura criaram esse Pandorgão aí de 2,6 kg capaz de voar uma altitude de 10 metros usando apenas energia solar. E ele não é um caso único, viu pessoal? Quer dizer, é possível. O problema começa quando a escala começa a ser reduzida. Algum tempo atrás, o meu amigo Fabiano Regra, do canal Mundo Drone, tentou fazer algo do tipo em drones de escala comercial, deixando evidente que o desafio já era considerável. Imagine o tamanho da dificuldade então em drones da escala MAV, ou Micro Aerial Vehicle, cujo tamanho deve ser inferior a 15 centímetros e a massa inferior a 100 gramas. E foi exatamente isso que pesquisadores da Queen Mary University de Londres criaram, um drone movido a energia solar de apenas 15 centímetros de diâmetro. Considerado o menor drone movido a energia solar já feito até hoje, ele utiliza energia renovável e é capaz de se manter no ar por até 3 minutos e meio. Ué, mas 3 minutos e meio depois acontece o quê? O sol acaba? Calma que eu vou chegar lá, não percam a fé. Para realizar esse feito, foi utilizada uma tecnologia de módulo solar de última geração da SunPower, composto por placas de 165 micrômetros de espessura, 6,3 gramas, área de 156 centímetros quadrados e eficiência de conversão de energia de 22,6%. E só para vocês saberem, não tem nada demais aí nessa eficiência, viu? É uma média aí das melhores placas vendidas comercialmente. Como base para o projeto, eles utilizaram um micro quadricóptero da marca MTech, inclusive está disponível comercialmente aí por cerca de $45, e para quem ficou curioso, eu já adianto que não tem nada de especial aí nesse drone, além do que é comum nessa categoria de equipamentos, né? Ele é divertido, barato e capaz de fazer flips e rolls automaticamente, exatamente da mesma forma que um Avata 2. Eu não resisti. Outro ponto interessante sobre ele é que em voo, os motores dele consomem 3,57 watts cada, e é aqui que os problemas começam. Para ser capaz de voar dependendo unicamente da energia gerada pelos painéis solares, eles teriam que ser capazes de gerar cerca de 12 watts-hora, e para isso teriam que possuir uma área bem maior, de cerca de 547 centímetros quadrados. Bom, mas se é só fazer isso, por que não fizeram então? Bom, esse aí é o Solarcopter. Ele foi o primeiro drone a voar dependendo exclusivamente de seus painéis solares. Isso aí ocorreu em 2012, mostrando que a possibilidade era real, mas para isso ele acabava fugindo da categoria MAV. Bom, mas a gente está agora em 2024, né? Por que não tentar de novo? E foi exatamente com isso em mente que foram criados 8 propósitos, sendo que até o protótipo de número 5 não haviam baterias a bordo, ou seja, teoricamente era para ele produzir toda a energia que ele necessitasse. No primeiro protótipo, a ideia era reduzir ao máximo o peso, de modo que os painéis foram ligados diretamente na controladora. O problema é que assim, a variação de tensão tornou ele instável. No segundo, foram resolvidos os problemas do primeiro protótipo e também utilizados motores mais eficientes, só que a tensão gerada ainda não era suficiente. No terceiro, a área de painéis solares foi consideravelmente incrementada, resultando em uma maior geração de energia, porém, eles obstruíam parte do fluxo de ar das hélices, reduzindo o empuxo. Tapa a cabeça, destapa os pés. Aí, para tentar resolver esse problema, eles simplesmente fizeram o protótipo número 4, aumentando os braços e reduzindo o peso da estrutura. Ainda assim, ele não decolou. No quinto protótipo, eles aumentaram a área de geração ainda mais, de modo que ele passou a produzir cerca de 33% mais de energia, enquanto que o peso dele aumentou apenas 20%, e adivinhem, também não voou, levando assim à conclusão de que com os limites orçamentários do projeto, um voo puramente solar ia ser inviável, o que levou então eles a produzirem mais 3 protótipos, culminando no número 8, que foi o escolhido como modelo final. Ah, mas então peraí, Rafael, se ele não gera energia suficiente para voar, então como é que ele voa? Simples, pessoal, eles colocaram uma bateria nele. Então qual é que é o sentido de um drone solar que só voa com a bateria? Excelente pergunta, meus amigos. É por isso que eu tenho orgulho de vocês, né? Um público diferenciado, extremamente qualificado. Eu tenho absoluta certeza que nenhum veículo de mídia que divulgou essa matéria aí se fez essa pergunta. Qual a grande vantagem desse projeto? Para entender isso, eu tive que ler o projeto original deles lá no site da revista Nature, e entre outras explicações consta o seguinte: o Micro Solarcopter entra em modo de hibernação quando a bateria se esgota. Esse modo garante que a aeronave não descarregue a bateria durante períodos de pouco ou nenhuma luz, como durante a noite. Enquanto estiver nesse modo de hibernação, o MOSFET, que é um tipo de componente eletrônico, é utilizado para cortar a energia que vai para a controladora, propulsão e câmera FPV por meio de um microcontrolador separado. Esse microcontrolador desliga todos os módulos não críticos dentro dele, reduzindo ainda mais o consumo de energia. O microcontrolador acorda a cada 8 segundos para verificar a tensão da bateria. Se a voltagem dela indicar carga total, o microcontrolador liga novamente todos os sistemas. Caso
Caso contrário, ele voltará a dormir e o processo se repetirá. Dessa forma, o micro solarcóptero pode dormir por longos períodos, que podem chegar até a 40 dias. Então vejam, pessoal, que a parte genial desse projeto aqui não é o fato de ser um micro drone movido a energia solar, como a mídia divulgou. O genial é que ele é capaz de voar enquanto tiver carga na bateria, pousar quando ela se esgota, entrar em hibernação e permanecer monitorando a carga da bateria para ver se o circuito de carga foi ou não capaz de recarregar ela. E como se tratava de um projeto de baixo custo, a maior parte das peças podem inclusive ser compradas na internet. A controladora usada, por exemplo, foi uma Happy Model SP Racing F3 Evo de cerca de R$150, e já a bateria foi uma Turnge 1S de 300 mAh de menos de R$10. Imaginem então os níveis de aplicações que isso aí pode ter. Enxames de microdrones que saem em suas missões e não precisam voltar para recarregar, eles só precisam voltar para manutenção, eles recarregam lá na hora, no meio da viagem, tudo isso utilizando peças extremamente baratas. Eu achei isso aí bem legal. Tu é daqueles que acredita que entregas com drone fazem parte de um futuro distante e improvável? Pois é, meu amigo, eu também achava, mas eu vou dizer que tanto eu quanto tu estávamos enganados. Desde a primeira autorização concedida pela ANAC para Speedbird em 2022, o Brasil entrou oficialmente na era das entregas com drones, e de lá para cá o uso só aumentou, tornando o Brasil pioneiro nesse segmento. E eu não tô falando aí desses golpes de marketing de padaria e pizzaria usando o drone para ganhar mídia grátis em sites de notícias. Eu estou me referindo a operações de logística reais, feitas junto a empresas sérias, como iFood e Natura. E entre as cidades que hoje dependem de sistemas de entregas com drones estão Aracaju, Salvador, a minha querida Florianópolis, inclusive um dia eu vou mostrar para vocês como que funciona a operação deles aqui, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, isso sem contar países como Israel, Singapura, Irlanda e Reino Unido, que também utilizam tecnologia brasileira da Speedbird. Ah, mas isso aí não tem volume. Meu amigo, só iFood faz hoje uma média de 6 entregas por hora por equipamento. E no andar da carruagem acho que só vai aumentar, viu? Esse ano, por exemplo, a Speedbird obteve 2 autorizações importantes. Uma para sobrevoar ruas, que é algo fundamental aí para conseguir ganhar escala e aumentar o número de rotas, e outra para transporte de material biológico categoria BUN 3373. Eu também não sabia o que isso significava, mas eu fui pesquisar e descobri que se refere a coisas como fezes, urina, biópsias e amostras de sangue, ou seja, serviços de saúde e de análises clínicas muito mais rápidas. E se a gente for pensar que isso tudo começou há cerca de 2 anos, não dá para não ficar impressionado com a velocidade com que tem evoluído. As primeiras rotas do Brasil tinham no máximo 2 km, hoje já passam aí de 40 km, e os equipamentos também já são capazes de viajar por até 100 km. E isso é de fato uma velocidade de evolução muito rápida, ainda mais se a gente levar em conta o caráter de extrema cautela com que tudo tem sido conduzido. As agências reguladoras, por exemplo, precisam de tempo para entender e definir como garantir a segurança das operações, seja lá com criação de avenidas aéreas, regras para gerenciamento de frotas, entre outras coisas, enquanto que as empresas precisam de tempo para desenvolver tecnologias que atendam essas normas. E, por último, mas não menos importante, para quem trabalha com entregas e pode estar torcendo o nariz para a tecnologia pensando que vai perder o emprego, podem ficar tranquilos. Simplesmente não existe nenhum plano, nem no médio nem no longo prazo, para substituir as entregas por motos, bikes e patinetes. É que como é praticamente impossível realizar uma entrega com drone na grande maioria das residências, né? O cara mora numa casa sem pátio, ou então num prédio, vai entregar na janela. Então o entregador ele vai continuar tendo um papel importante para os pacotes chegarem aos seus destinatários. Um exemplo para vocês, eu moro aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Em termos de iFood, qualquer coisa que tu pensar para janta tem, menos uma, Big Mac. Todos os McDonald's ficam longe daqui. Então assim, hoje quando eu peço um Big Mac, a entrega leva em média 1 hora. Para mais. Então, se tivesse um drone que pegasse as encomendas lá no shopping Vila Romana, que é onde fica o McDonald's mais próximo daqui, e trouxesse ele até um hub aqui na Lagoa, e daqui a entrega poderia ser finalizada por moto ou por bike, esse tempo poderia cair aí para, digamos, 15 minutos, sem contar que o entregador correria muito menos riscos. Ah, mas vai pagar agora o trabalho do motoboy mais do drone? Olha, o iFood já vende aquele serviço de entrega expressa lá, que na verdade às vezes demora até mais tempo que o original. Então, eu pagaria sim um pouquinho mais caro se fosse para receber mais rápido. E agora vamos dar aquelas pinceladinhas aí fora da tecnologia de drones. Vocês viram o robô novo da Boston Dynamics? E não tô falando dos doguinhos robóticos sobre os quais a gente já falou aqui esses dias, mas sobre os robôs humanoides. Até então, o posto de robô mais legal deles era ocupado pelo Atlas, um robô hidráulico capaz de se movimentar de forma impressionante. Só que dentro de todas as coisas que essa versão carismática do Atlas seria capaz de fazer, dominar a humanidade não está entre elas. Isso porque ele acaba de ser substituído por
uma nova versão totalmente elétrica e que novamente nos faz pensar aonde isso tudo vai parar. No vídeo publicado ele aparece se levantando do chão e fazendo movimentos capazes de assustar até mesmo o capiroto. Antes de sair de cena, provavelmente indo oprimir alguns dos seus criadores. E agora falando um pouco sobre impressão 3D. No ano passado a Creality sacudiu o mercado com seus modelos de impressoras de alta velocidade, a K1 e a K1 Max, capazes de imprimir a velocidades de até 600 mm por segundo. E muito embora nem sempre seja possível atingir essa velocidade, na média elas acabam sendo muito mais rápidas que as tradicionais. Eu sei disso porque eu tenho duas bem aqui no estúdio que geralmente estão ligadas imprimindo alguma coisa bem rápido. Só que esse ano eles resolveram subir a aposta e pelo visto o foco vai ser em impressoras coloridas, já que nos próximos meses eles devem apresentar o modelo K2 Plus, capaz de imprimir não só em alta velocidade, como também em cores. Com um volume de impressão de 35 cm3 e design refinado, ela poderá ser equipada com um sistema opcional capaz de imprimir em até 4 cores, e caso o exigente usuário precise de mais cores, vai ser possível ampliar esse limite para até 16 cores com o uso do inteligente CFS. E o legal é que, pelo que se sabe, esse sistema aí vai ser retrocompatível com modelos anteriores da família K, ou seja, não precisam entrar em desespero e começar a torrar as impressoras K1 e K1 Max de vocês nos grupinhos de WhatsApp e no Mercado Livre. Tá bom, gurizada, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, peço desculpas pela improvisação, pelo improviso, já que o estúdio ainda tá um caos, ele tá todo em obra, mas eu acho que mais uns 4, 5 dias aí ele deve estar finalizado, e aí podem ter certeza que a ideia é fazer vídeos com uma qualidade melhor para vocês. Feito, pessoal, é isso aí então. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.